Bom, a visão que eu tenho não é só a minha visão, é a visão praticamente de todos os cristãos. Quando alguém ensina que Jesus não é Deus, essa pessoa não pode ser considerada cristã. Por melhor que ela seja, por mais obras, por mais sinais de prodígios que aconteça, ela não pode ser considerada Deus. Por quê? Porque o cristianismo sempre definiu Jesus como sendo Deus. Então, se levantou dentro da história da igreja um homem para questionar a divindade de Jesus, dizendo que Jesus era inferior ao Pai. E ele foi refutado principalmente no chamado Concílio de Nicéia. Ali começou a refutação da ideia de Arius, mas, sabe, Testemunha de Jeová, mormons, espíritas, grupos messiânicos, tem grupos messiânicos que defendem que Jesus é Deus, outros não. Então tem essa controvérsia aí dentro dos grupos messiânicos. Eu não vou generalizar, mas a maioria dos grupos messiânicos, das chamadas igrejas cristãs messiânicas, defendem que Jesus não é Deus. E aí negam a Trindade, negam a personalidade do Espírito Santo, etc. Então, diz aí no ensino, que Jesus é apenas uma criatura, mas Jesus é Deus. Outros dizem, ele é Deus, mas ele não é o Todo-Poderoso, e sua vida humana foi simplesmente uma pessoa espiritual. Outros dizem que ele foi criado pelo Pai, e aí, como criado, foram também as coisas. Jesus era submisso ao Pai e tudo mais, mas eu quero dizer que a Bíblia, ela enfatiza que Cristo é Deus, Cristo é o Todo-Poderoso, Cristo não foi criado, pois ele é eterno, Cristo é o autor da criação, e são muitas as afirmações, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, a respeito da divindade de Jesus. E aí, professor, qual é a visão judaico-messiânica que diria sobre esse assunto? Bom, vamos lá. Dentro da visão judaico-messiânica, o pastor enfatizou que alguns judeus messiânicos têm a crença de que Yeshua é Deus, tá? Na verdade, eu posso dizer que uma certa minoria tem essa visão de Yeshua ser Deus pleno, tá? É uma minoria. Eu, na verdade, quando vou fazer algum debate, já sou bem claro, eu gosto de trazer não credos ou crença. A gente tem que trabalhar com base e fundamento. Eu trabalhei muito tempo na minha vida, até o dia de hoje, apesar de, com certeza, ser um pouco mais novo que o pastor Joaquim. Então, então assim, o que acontece? Eu bem sincero, eu falo para meus alunos, eu sou um amante das escrituras desde criança, quando eu fiz meu bar mitzvah e tudo. E quando eu estava lecionando, até mesmo na faculdade da FATECamp, como professor, na área onde eu fui condecorado como doutor em Ciência e Filosofia, nós temos uma visão de que toda vez que formos falar de Yeshua, de Jesus, dentro das Escrituras, para enfatizar se ele é Deus ou não, nós temos que levar em conta algumas coisas. Primeiramente, a primeira coisa que tem que levar em conta, quem é o escritor que escreveu? Qual é a mente desse escritor? Qual é a sua cultura e a sua visão e a sua língua da qual ele está escrevendo? Segundo, para podermos confirmar se Yeshua também é Deus, temos que fazer uma análise das escrituras dentro da sua gramática, tem que fazer uma análise lexical dentro da língua, como, por exemplo, o grego, ou uma análise sintática. E dentro dessas análises, com uma forma minuciosa, você pode encontrar, sim, se Yeshua é Deus ou não. Professor, o que o senhor acha? É Deus ou não? É como eu tenho dito e repito, né? Eu estava conversando até com o pastor Brian. Yeshua, como representante máximo do Eterno, diante de tudo que Deus criou no universo, obviamente ele é o único ser maravilhoso, perfeitamente vindo diretamente da essência de um Deus, até uma genitora que é a Maria, ou Miriam, que nós chamamos no hebraico. Então, para dizer que ele é igual, tem a mesma essência, a mesma igualdade do Criador, isso para nós, o judeu messiânico em si, até mesmo outros judeus ortodoxos, como algumas visões hoje em dia, é dizer que isso é herético, é blasfemo, né? Porque temos a conotação perfeita de que o Criador é um só ser, é um só Deus, não tem uma essência dividida. E Yeshua, por ele ser o representante, nós vemos ele, na visão da ótica humana de baixo para cima, nós vemos ele como Deus. Por quê? Porque é representante. Agora, dizer que ele é Deus em essência igual,
Isso é só uma visão que acontece ali a partir do ano 250. O pastor Joaquim ainda falou de Ário, né? E aí começou no Concílio de Nicéia. Mas, na verdade, isso aí começou dentro de uma cadeia, de uma briga entre Melécio e Pedro, dentro de uma cadeia onde Melécio ali era junto com Ário aliado, depois Ário vai passar para Pedro, aí tem aquela discussão entre Pedro e Melécio, a qual ele fica, Ário, ofendido com Pedro, volta a seguir Melécio na história, e ali dentro daquela prisão, eles como cristãos, eles começam a debater a relação da natureza de Yeshua. E ali, esse debate, então, começa ali por volta de 240, não é realmente em 325. 325 vai começar a fazer os impasses do debate. Só que aí a minha pergunta que eu logicamente vou fazer hoje aqui ao pastor Joaquim é essa. A questão da divindade de Jesus, ela é uma revelação explícita na Escritura ou ela é uma inspiração que os irmãos vê dentro da Escritura? Se é uma inspiração, não é uma revelação. Se é uma revelação, não é uma inspiração. E aí eu gostaria de ver no decorrer do debate o que ele tem para dizer para a gente aí sobre essa plenitude de Yeshua ser Deus igual ao Pai. Muito bem. Por que eu digo que Cristo é Deus? Porque as Escrituras dizem isso. A gente vai aqui, por exemplo, para João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então aqui está dizendo que o Verbo era Deus. Não sou eu que estou dizendo, não é teólogo, não, nada disso. Quem está dizendo? O próprio João está dizendo aqui. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 10:30, o próprio Senhor Jesus reconheceu quando ele disse aí a sua igualdade com o Pai. Ele não é um Deus, ele não é um Deus menor, ele é Deus igual ao Pai. Por isso ele disse, eu e o Pai somos um. Interessante porque o discípulo perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse, Filipe, estou tanto tempo com você, cara, como é que você diz, mostra-nos o Pai? Ele disse, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, eu e o Pai somos um. Deixando bem claro, né, combatendo até os unicistas que estão aí de plantão no podcast, Jesus não é o Pai. Os cristãos não creem que Jesus é o Pai. Ele é o Filho. Mas ele, além de ser filho de Deus, ele é o Deus Filho. E ele é Deus Filho não porque as pessoas tornaram ele um Deus, tornaram ele Deus. Não, ele é Deus e Deus Filho porque ele tem uma natureza divina. Aí João, no capítulo de número 10, ainda no verso de número 30, então diz aqui, eu e o Pai somos um. Verso de número 33, olha só, responderam os judeus, não é... Porque os judeus queriam apedrejar Jesus. Olha, que história é essa dos judeus querendo apedrejar Jesus? Então, Jesus disse para eles no 32, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, aqui no 38, olha só, mas se faço e não me credes, crede nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então, eu poderia ficar aqui citando inúmeras passagens bíblicas, mas qualquer pessoa que está assistindo esse podcast, quiser todos esses textos, eu posso oferecer para você gratuitamente textos que provam que Jesus é Deus. Então, ele não só é Deus, mas em Mateus, Mateus 28, verso 18, Jesus disse assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quem tem poder é poderoso. Quem tem todo o poder é todo poderoso. Apocalipse 1:8. Então, Jesus, ele é todo poderoso. E aí, João 1:18 diz que ele não foi criado, muito pelo contrário. Ele é criador. Ele é chamado na Bíblia Sagrada de Pai Eterno. Então, como é que uma pessoa pode ser chamada de Pai Eterno quando ele foi criado? Então, ele não foi criado, ele é eterno, João 1:18, João 6:57, João 8:19, João 10:30, João 14:7, 9, verso 10, verso 20, João 16, verso 28. Eu poderia ficar aqui falando vários outros textos, mas João 1:3 diz, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas. Então, Colossenses 1:16 mostra claramente que Jesus
é o Criador. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele é o Criador. Por isso, no livro de Hebreus, capítulo de número 1, verso de número 2, o escritor aos Hebreus vai dizer aí a esses irmãos que estavam ali naquela terra santa. Olha só o que ele vai dizer. Hebreus, capítulo de número 1, verso 2. Quem é que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder? Hebreus 1, 2 diz assim: nestes últimos dias nos falou por intermédio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Eu te pergunto, quem fez o universo? Segundo o escritor aos Hebreus, foi o próprio Jesus. Por isso que lá em Apocalipse 3,14, um texto também muito claro, até usado de uma forma deturpada por muitos negadores da trindade, da divindade de Jesus, Apocalipse 3, verso de número 14, diz assim, 14, olha só. O anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém. Quem é o Amém aqui? A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus quer dizer aquele que começou todas estas coisas. E aí, professor? Bom, então vamos lá. O pastor Joaquim, ele pegou bastante passagens aí, né? Mas agora vamos fazer o seguinte, vamos destrinchar as passagens um pouquinho mais dentro da lógica, para poder compreender o que o pastor acabou de dizer, tá? Vamos lá. Por exemplo, ele usou o Evangelho de João, capítulo 10, 30, de forma ali isolada, já literalizando, dizendo. Yeshua diz, eu e o Pai somos um. Tá? Esse um é uma unidade de igualdade ou uma unidade de propósito? Aí a gente, para falar isso, a gente vai ter que fazer, sabe o quê? Uma análise lexical da passagem. Vamos lá. Aqui em João 10, 30, no grego, está escrito ego kai hopater hen esmen. Ego, eu, kai hopater, e o pai, hen esmen. Presta bem atenção nessa palavra hen, ou en, como alguns dizem no grego. Em esmen somos um, tá? Se eu for fazer aqui uma análise lexical, não vou fazer muito para não tomar muito tempo, mas preciso fazer para poder trazer a explicação. Dentro da análise lexical do grego, ego, quer dizer eu, é um pronome pessoal enfático, na primeira pessoa do singular. Então, enfatizando, e Yeshua está realmente dizendo eu, aqui, é uma palavra enfática da palavra ego no grego. Tudo bem. Usado com ênfase por Yeshua para afirmar sua identidade e papel pessoal. Só que aqui ele vai demonstrar qual que é essa identidade e esse papel pessoal. Na palavra seguinte, que nós vamos pegar a palavra, por exemplo, kai, ou seja, ego kai, kai aqui é uma conjunção copulativa, tá? Que é o artigo que nós chamamos no português de e. Então, o kai é uma conjunção copulativa que une Yeshua ao Pai como sujeitos distintos na oração. Dá para ver que realmente tem duas pessoas diferentes e distintas. É uma coisa que eu até concordo até mesmo com o pastor Joaquim em relação à visão de alguns unicistas que falam que todos os dois são iguais. Não são, tá? Porém, no 3, nós vamos lá para a palavra hopater. Então, ego, kai, eu, e. Hopater, o pai. Aqui é um artigo definido, que vem antes sempre da palavra pai, pater. Toda vez no grego, isso é questão de lógica alfabetizada de quem conhece grego. Quando vai colocar hopater, sempre vai vir o pai. Toda vez que não tiver o artigo definido, aí vem a palavra que muitos usam como theos, que é uma palavra theos, que é uma palavra figurada ou dada literal dos gregos, não somente para falar de Deus, mas para falar de qualquer tipo de deuses. Que aí entra na palavra predicativa ou qualitativa, tá? Da palavra, que é uma forma da natureza ou da qualidade daquela palavra. Só que aqui, quando ele fala ego kai, ó pater, ele está dizendo eu e o pai, aí o pai aqui está em artigo definido, mais substantivo, o pai, que indica o Deus Pai como figura diferente de Yeshua. E aí, quando você vem na palavra ren, essa que fica mais interessante. A palavra ren aqui é um no grego. E a palavra um, no grego, tem uma diferenciação, uma variante muito grande. Alguns usam a palavra variante como lá em Deuteronômio, chamar Israel, adorar Elohim, adorar errado, ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é um, e usa aquele um como uma composição, uma unidade composta. Porém, o ren aqui no grego não é unidade composta e nem unidade absoluta.
O rei aqui, ele está na forma neutra do numeral eis do grego. Para quem é professor que estiver assistindo, ou quem já fez um curso de grego, sabe do que eu estou falando como professor aqui. Então aqui o 4, ren, é um neutro singular, uma forma neutra do numeral eis, que significa um. Isso aqui é extremamente importante. O gênero neutro, ele indica uma natureza abstrata, não uma unidade de pessoa, tá? Não uma essência. Se o texto quisesse afirmar que Yeshua e o Pai eram uma só pessoa ou uma da mesma essência, esperava-se usar o uso do masculino eis no grego. Ficaria eis no lugar de ren, tá? O ren é a derivação neutra de reis. O uso de em aqui aponta para unidade funcional, unidade de propósito ou unidade de ação. E aí vem o final, esmen. Esmen no grego é nós somos, tá? Esse esmen aqui, ele está no verbo do tempo presente, no modo indicativo da primeira pessoa do plural do verbo em mim. Então, nós temos aqui a conjugação do verbo, né? É ser ou estar. Lá no grego, se falar ser ou estar, seria em mim. Quando você quer falar de um plural, você fala esmen. Então, aqui ele está dizendo, eu e o Pai somos um, ou nós somos um. E aí o interessante, para eu não demorar muito aqui para o pastor, dentro de uma análise contextual, fazendo análise lexical agora do grego, o contexto anterior já dá para perceber que Yeshua não está dizendo eu e o Pai somos um para dizer que é a mesma pessoa com a mesma essência sendo igual. Porque a palavra em no grego não dá essa autoridade. E qual foi a pergunta de Filipe mesmo? Vamos chegar lá. Olha só. O contexto, porque a gente tem que destrinchar uma passagem para poder explicar outras. Porque se for pegar vários isolados, pastor, a gente cria aquilo que nós chamamos de dogma. Um dogma que não é de João 10. Você vai ver qual é o contexto do texto. Yeshua está falando sobre a liderança, que tomaram aquilo que era do Pai. Ou a liderança, que eram os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, toda a raça de liderança do povo judeu, que dominaram tudo que era de primícia financeira, política, religiosa e econômica, mas não se incomodaram com a aliança de Abraão. E aí Yeshua vai lá fazer a resposta, ele começa a resposta lá no versículo 1, ele começa a se colocar como a porta de dentro do curral das ovelhas, ele fala que ele é o bom pastor, e tudo explicando para dizer que aquele agora era o líder no lugar deles que foram colocados. Tanto que o contexto anterior de João 10, 25 está escrito, olha, ele está falando das obras, as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. João 10, 29. Meu Pai me deu. Ele é maior que todos. E Yeshua se coloca como alguém enviado. Alguém que age em nome do Pai. Que está sujeito ao Pai. Ele não diz ser igual ou idêntico ao Pai em essência e autoridade. No contexto posterior, você vai ver João 10, 36. Dizeis a quem o Pai santificou. Ou seja, vocês estão dizendo a mim, a quem ele santificou no grego, no hebraico aqui do Shit separado. Aquele a quem ele separou e enviou. Alguém enviou ele ao mundo. Tu blasfemas porque disse, sou filho de Deus. E Yeshua não diz aqui, sou o próprio Deus, mas sim sou filho. E justifica a sua posição. Qual é a sua posição? De alguém enviado. Eu e o Pai somos um em uma unidade de propósito. E o próprio grego no original está dizendo isso aqui. É uma unidade de propósito e não uma unidade de igualdade de essência. Essência aqui está bem longe, dentro do contexto, eu respeito a tese do pastor, mas dentro do contexto original, e olha que eu estou falando do grego, e que nem não sou muito fã, mas como eu estudo e conheço o grego, e aqui é bem óbvio que se fosse para falar eu e o Pai somos um como essência, ele colocava não essa palavrinha rem, mas ele colocava o eis, porque aí daria entendimento de essência de unidade igual, mas aqui é unidade de propósito e não de igualdade dentro do contexto que o pastor acabou de passar. Então, aqui a interpretação patrística e exegética antiga é interessante. Muitos pais da igreja, os pais da igreja do Oriente e expositores, como judeus cristãos, antigos, interpretam João 10 como unidade da vontade de Deus, ou seja, telema no grego, é a unidade da vontade de Deus, unidade de missão redentora e comunhão espiritual em propósito comum. Qual que era o propósito comum? De implantar o reino de Deus na terra e ser luz às nações, que a luz aí no hebraico nós temos o entendimento que é a ressurreição, que era uma loucura para os epicureus e os estoicos nas histórias ali da Ásia, onde Paulo vai pregar isso mesmo, e para eles não existia um Deus que podia se comunicar diretamente com os homens. O Deus estava além dos homens. Isso aí até os gnósticos diziam isso, não.
Os deuses não estão incomodados com o ser humano. Eles estão além dos seres humanos. E o mais interessante, que aqui ele não disse eu e o Pai somos um em pessoa, mas no sentido de acordo, pois está sujeito ao Pai. E sabe quem disse isso aqui? Vou falar a frase. Ele não disse eu e o Pai somos um em pessoa, mas um no sentido de acordo, pois está sujeito ao Pai. Sabe quem usa essa palavra sujeito no subordinacionismo? O próprio Orígenes, o pai da igreja. Ele mesmo disse isso. E olha que ele era o pai do conceito dos concílios. E ele mesmo disse, não, aqui não tem pai igual ao filho e o filho igual ao pai em essência. Aqui está falando do sentido de propósito. Aí eu gostaria que o pastor me mostrasse do grego se realmente isso não é unidade de propósito. Porque aqui é unidade de propósito. Dentro de João 10 é unidade de propósito. Não tem como ocorrer disso aqui. O pastor falou outras passagens, foi muitas passagens, a gente precisa destrinchar o texto para entender o contexto do que está se acontecendo, porque se eu pego o versículo isolado, qualquer religião pode criar o que ele quiser. Eles podem falar que Jesus é até uma andorinha, e isso aí eles podem criar dentro dos seus contextos, segundo o seu conceito. Mas a pergunta é, existe alguma passagem explícita, aberta das Escrituras, que fala que Jesus é igual, a essência igual Deus? Se tem uma passagem, eu gostaria que o senhor mostrasse para mim essa passagem explícita. Até porque Mateus 13, quando Jesus está falando com os discípulos, o que ele diz lá? Os discípulos falaram assim, Jesus, toda vez que o senhor fala em parábolas, em enigmas. Por que o senhor fala em enigmas? E Yeshua falou, porque para vocês foi dado a revelação dos mistérios do reino dos céus. Mas para esses que estão aqui, não. Para esses aqui não foi dado essa revelação. Então eu gostaria que o senhor explicasse. Se o Senhor Jesus deu uma revelação aberta, por que ele também não foi bem explícito e